Frank For, muito bem-vindo à Escola de Repertório, ao Café com Repertório. Um prazer recebê-lo. Prazer o meu. Um prazer também estar com as pessoas que estão nos acompanhando. Um currículo muito grande, amor. Nem sei como vou reduzir aqui para quem segue a Escola de Repertório, mas vou dizer basicamente o seguinte: autor de vários livros, né, solo e em conjunto, pesquisador da história da TV brasileira, curador de vários projetos, de várias exposições, coordenador de museus da história da TV brasileira, consultor para várias séries, explorando a história da TV brasileira, de vários projetos, professor universitário. Quantos livros, Elmo? Olha, atualmente por volta de uns 11 solo e colaborei já com mais de 90. Já faz um tempo que eu falei dos 90, então já deve ter passado de 100. 100 publicações. Mais então, porque eu... Mas assim, que eu lembre, tal 90, mas pelo que eu fiz de lá pra cá, mais 10 com certeza já foram. Que bacana, quer dizer, um dos grandes especialistas, eu posso dizer assim, na história da TV brasileira, na TV brasileira e na história da TV brasileira, né? Mas assim, resumindo, alguém que gosta do que faz. Então, acho que ama o que faz e que se dedica. Eu acho que se eu pudesse resumir tudo isso, ajudando um ou outro, porque eu sempre me preocupo com essa questão assim, que história nós vamos contar? Claro. Sabe como é que começou tudo isso? Então, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, como é que a televisão apareceu para você como uma área de interesse? Porque assim, eu falo, nasci profissional de TV e de rádio, porque desde pequeno frequentando os estúdios por conta da família. Então, era algo que eu sempre gostei. O que fala, quando a gente sente o cheirinho de estúdio a primeira vez, nunca mais esquece. Mas a parte de pesquisa surgiu por conta de aí a curiosidade que eu ia te contar. Eu ouvia as histórias e as pessoas falavam, isso é folclore, imagina! E muita coisa não estava sendo documentada. Então eu falava assim, não, mas peraí. Vamos ver se a gente transforma isso e muito antes de ir para o meio acadêmico. Então eu comecei a registrar isso. Eu até esses dias eu estava fazendo um cálculo. Foi por volta de 96. Eu ainda estava no ensino fundamental quando eu comecei a registrar essas histórias. Eu não imaginei, sem brincadeira, que ia de trabalho em trabalho quando eu ia perceber, e hoje em dia com produções, eu tento sempre corrigir ou reafirmar verdades, porque não é fácil. Não. Porque são tantos detalhes e sempre é feito para ontem, né? Então acaba um programa, pega esse roteiro, joga no lixo. Ou se não, fala, esse cenário, vamos se desfazer, vai para outra produção e por aí vai. Então eu sempre me preocupei com isso. Tem que preservar, tem que ter alguma fonte. Senão, a história vai embora. Agora, você é um estudioso, um especialista, um estudioso. A palavra estudioso é uma palavra muito boa, né? Tanto do rádio quanto da televisão. Hoje, para os efeitos do programa de hoje, nós vamos tratar mais da história da televisão brasileira, né? Senão vai ter que ser mais de programa. Vai ter que ser mais de programa. E a gente faz qualquer dia sobre a história do rádio, que é outra história fabulosa também, né? Mas uma pergunta de saída: a televisão é uma coisa muito curiosa porque ela foi, do ponto de vista acadêmico, durante muito tempo, um objeto de estudos meio renegado. Na verdade, a própria telenovela marginal, né? Marginal, renegado mesmo, né? Quer dizer, quando se olhava de uma maneira muito negativa, por vezes preconceituosa, inclusive. Mas a história da TV brasileira é muito rica, na verdade, né? Ela é muito criativa, muito rica. Conta um pouquinho dessas coisas para a gente. Quer dizer, seria correto a gente dizer que é uma história marcada por uma grande criatividade dos seus criadores, da sua primeira leva? E não só da primeira leva, posteriormente também. O que é interessante tem coisas que eu fico impressionado quando eu vou estudar, quando eu vejo ou ouço entrevistas dos pioneiros da televisão. Eu trabalhei por 20 anos com a Vida Alves,
que todo mundo lembra do primeiro beijo da televisão, né? Mas que antes disso teve uma carreira gigantesca no rádio. E assim como ela, também convivi com muitos desses pioneiros. O meu tio, inclusive o Luiz Frankfort, ele foi um desses pioneiros desde 53. 1953. Então, quer dizer, 3 anos depois da televisão nascer, a família já estava nessa área. Além de pioneiro da televisão em cores, porque a televisão teve suas fases, né? Hoje em dia a gente está no digital. Sim. Então, do preto e branco para as cores e depois para o digital. E que sal que a gente vai ter daqui a 10, 20 anos. Mas o que eu percebi com o tempo também foi que, assim, eles fizeram uma grande escola. A gente até estava comentando um pouquinho antes, né, da expressão que o Cassiano Gabus Mendes, que foi o primeiro grande diretor artístico da televisão, foi ele, ainda na Tupi, antes mesmo de ser novelista e tudo. E ele falava, nós tínhamos um brinquedo nas mãos, nós ganhamos um brinquedo e queríamos brincar. E é interessante porque, assim, as pessoas falam, mas televisão, não sei, isso aí é muito popular e tal. Mas essa primeira leva, que você bem lembrou, estava preocupado em servir a educação também. Então, foram feitos, por exemplo, no TV de Vanguarda, no Grande Teatro Tupi, no Teledrama Três Leões, na TV Paulista e outros teleteatros, peças inteiras de Shakespeare, livros que foram adaptados também. Então você tinha Garcia Lorca, tinha Guimarães Rosa, Sagarana. Você imagina a Sagarana feita na televisão. Na primeira leva da TV. Na primeira leva, esses primeiros falando, 20 anos. Primeiros 20 anos, 1950, quando ela Até o final dos anos 60. Até o final dos anos 60. Então, você tinha Sófocles também sendo adaptado. Então, bicho, todas as grandes obras brasileiras e estrangeiras foram feitas. E uma das coisas que hoje em dia se discute muito, e que é interessante porque na época eles falavam, claro que está sendo repensado muito isso hoje, mas eles falavam, um grande problema que matou essa televisão não foi a televisão popular, os programas populares, mas sim os direitos autorais. Por quê? Porque tudo começou a ser taxado tão alto que para você pegar um livro... E aí tem uma coisa muito interessante também de literatura internacional, e isso eu vi um depoimento do Walter George Durst, que adaptou Gabriela e era um dos adaptadores do TV de Vanguarda, que ele falou e eu fiquei impressionado. Existiam muitos que eram ligados ao Partido Comunista. Sim. Porém, a adaptação de Tolstói, de Dostoiévski, não foi por acaso. Eles tinham liberação... ou, alguns casos, Tchekov também, direitos mais baixos do ponto de vista autoral. Sim. E aí essa liberação permitiu também a adaptação desses grandes clássicos. E que foram todos adaptados para TV. Gente, os irmãos Karamazov, Crime e Castigo, é um negócio, os Três Ursos, né, que são Caixinhos Dourados, né? Agora, Elmo, antes da TV, quer dizer, o rádio, o cinema, o próprio teatro, quais esses elementos que entram na formação da televisão brasileira? Quer dizer, qual é o papel que o rádio teve, o papel do cinema e o papel que o teatro nessa primeira leva? No seu livro mais recente, A História da Televisão Brasileira, para quem tem pressa, tá aqui mostrar para as pessoas, o livro mais recente do Elmo... Não percam. Não percam. Você faz uma periodização muito interessante dessa história da TV. Mas comecemos aqui, de fato, pelo início. Quer dizer, o que contribui para a formação da televisão e depois o que começa a contribuir para a formação de uma linguagem televisiva e de uma linguagem televisiva brasileira? Quer dizer, qual o papel do teatro, o papel do rádio e o papel do cinema nessa formação? Hoje em dia a gente não fala tanto de convergência. Já se falava. Só que não tinha internet. A convergência foi feita na televisão. Então, o que aconteceu? Eles foram pegando, não só adaptando programas. Por exemplo, existia um programa que chamava Rancho Alegre. Esse programa é um programa de rádio. A Rádio Tupi. Tá. Esse programa apresentado pelo Mazzaropi.
o Mazzaropi primeiro foi de circo, depois foi de rádio, depois foi de televisão e depois foi de cinema. E todo mundo só fala dele de cinema. De cinema, claro. Só que a origem dele é essa, o percurso do Mazzaropi foi esse. Enfim. E aí o interessante é o seguinte, já na inauguração eles fizeram uma simulação do que viria, uma demonstração, é impressionante. O show TV na Taba, né, que foi o show inaugural, ele resumiu o que seria a televisão dali para frente. E aí um dos primeiros programas foi o Rancho Alegre. Então eles tiraram do rádio e levaram para a televisão. Nós estamos falando então da TV Tupi, é Da isso? Tupi. TV Tupi. Porque depois de um ano, em 51, surgiu a TV Tupi do Rio, porque não era rede, eram emissoras regionais. Isso. E depois, em 52, então, pense aí que são 2 anos, né? Sim. Só com uma televisão. Então, imagino que se pôde criar em 2 anos. Aí surgiu a TV Paulista. E aí, depois, mais um ano, a Record. De Record. Então, imagina em 3 anos de existência o que foi criado por uma, pela outra, depois pela terceira. Então, até a televisão pegar, a gente teve também aí esse período de vamos dizer, um monopólio, que não é um monopólio porque era só ela, da TV Tupi. Então, todos os pioneiros, eles falam, foi um celeiro. E realmente, um celeiro de talentos. Surgiram dali a maioria dos artistas que, vamos dizer que hoje em dia a gente fala do primeiro time, os mais velhos, foram dessa leva. Mas numa convergência, então, uma parte do teatro, uma parte de cinema e uma parte do rádio. Você vê, por exemplo, nomes como Hebe Camargo, rádio. Lima Duarte, rádio. Fernanda Montenegro, teatro. Cacilda Becker também, que aí via teatro e cinema. Então, por exemplo, e eles foram misturando tudo. Então, tinha o primeiro cenógrafo que nós tivemos, foi o Carlos Jacquieri. Carlos Jacquieri, ele era o cenógrafo responsável do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia. Então, cada um foi dando a sua colaboração. E é interessante porque, assim, um acabou aprendendo com o outro também. Então, assim, o falar no tom correto, como a gente está fazendo agora no momento. Tá em casa e não está vendo, mas tem 2 microfones aqui em cima. O que acontece? Isso que levou, quem ensinou a dimensionar a voz, não precisava gritar, projetar a voz, foram os profissionais do rádio. Os ângulos foram os profissionais do cinema. Os ângulos de câmera. De câmera. Tá. Já não estar, não estar em cena, mas estar dentro da personagem, foi o teatro. Então, cada um, a marcação de palco, teatro. Então, cada um. E outro que a gente não pode esquecer, que todo mundo esquece. E esses eu bato na tecla sempre porque a nossa televisão era ao vivo e eles ajudaram demais. O circo. Então, a gente vai lá desde o Arrelia. Então, como vai? Bem, Então, passando por todos os outros, a gente vê aí uma escola e os profissionais, você vê, por exemplo, famílias como a família Stuart. Então, tinha o Adriano Stuart, o Walter Stuart, o Seisel mesmo, que é a família do Arrelia, e muitos outros que acabaram colaborando nos bastidores. Tinha, por exemplo, o seu Henrique Seisel, que ele foi um dos primeiros diretores de estúdio. Então, por exemplo, no programa ao vivo, precisava dar uma fala, ele se jogava no chão aqui, ninguém via, mas ele dava a chamada deixa, né? Que tem no teatro, tem no cinema, tem no circo. Então, ele dava a fala, então a pessoa pegava a próxima fala, vamos dizer que a gente fazendo decorado para quem tá em casa. Aliás, em casa não. Lá em casa, em qualquer lugar. Né? Hoje em dia se consome vídeo em qualquer lugar. Mas chegar e fazer... então, a última frase... E aí a gente soltava. Mas é que é uma história interessante. A gente entende hoje, claro, isso como, vamos dizer assim, um pacote fechado. Mas, na verdade, né, teve uma fase... Emergência, né? Não, sim, mas eu digo, uma fase ao vivo, depois o aparecimento do videotape, depois o colorido...
E depois, enfim, os recursos, satélites, os satélites, as redes e a internet. Mas todo esse período ainda, primeiro, nós estamos falando de uma televisão ao vivo, né? Uma televisão antes da invenção do videotape. Feita na raça. Feita na raça. E uma coisa que eu sempre... gente, por quem tá em casa deve ter visto, aliás, porque a câmera tem boa resolução, então deve ter visto, e por acaso passou uma mosca. E aí me fez lembrar uma história muito interessante, que é o seguinte, no ao vivo você tinha o lado positivo e o lado negativo. Então, quem estava em casa sentia aquela verdade, que é a verdade que a gente fala do teatro, né? Eles estavam fazendo ainda na TV Tupi. Meu Deus, era... Marcha do Calvário foi na A Vida de Cristo. Marcha do Calvário foi TV Paulista. A Vida de Cristo, portanto, porque a história é a mesma, né? Marcha do Calvário e a Vida de Cristo. E Cristo crucificado lá, de repente, estava lá com os braços abertos. E aí, Cristo morto. De repente, o que surge? Exatamente uma mosca. E aí, ele estava lá e a mosca, de repente, parou na testa dele. E ele começou a ficar agoniado com aquela bendita mosca. Ela vai me morder. Do nada, Cristo ressuscitou. Bateu na testa e morreu de novo. Então, tinha coisas que aconteciam dessa forma, mas é interessante a gente observar o seguinte, as pessoas falam, mas era tudo feito de qualquer jeito. Não, eles tinham um profissionalismo, claro que por ser ao vivo as coisas acontecem, mas o nível de profissionalismo de fazer o mais bem acabado possível era um negócio assim que, esse é um dos erros que a história acaba contando. Sempre o pessoal só conta as historinhas, como eu falei, a da mosca. Mas esquecem de contar que eles pegavam, por exemplo, vamos dizer, essa roupa não foi a emissora que me cedeu, eu trago de casa. Então, eles faziam isso. Mas não tinha mesa, eu trazia de casa. Ou pedia para um amigo, fazia esse tipo de coisa. Então, tentava, e o nível de profissionalismo que eu estou dizendo, por exemplo, se a gente pega aqui uma câmera e a câmera bate com, vamos dizer, faz o foco num copo d'água. Mas eu quero fazer história de, sei lá, do Conde Drácula. Então, não é água. Sim. Vai ser sangue. Sim. Eles tentavam, ainda no preto e branco, isso que é mais impressionante, porque eles tinham que chegar na paleta de cor, né? Que fosse o mais próximo do vermelho que parecesse para quem estivesse em casa. Claro. Do sangue. E com a consistência, olha isso, a preocupação até disso. Porque o sangue, ele não é totalmente puro, ele é denso. Tem uma densidade. Então eles tinham essa preocupação, isso é um exemplo besta que eu estou dando, e uma suposição, mas com certeza eles faziam esse tipo de coisa. De transformar algo simples em algo bem acabado para dar o melhor para quem estava em casa. E tem uma história, sabe aquele texto A Ponte de Waterloo, que foi até filme também, peça? Eles fizeram uma ponte dentro do estúdio. E aí, a ponte precisava do rio embaixo. Como é que você acha que foi feito o rio? Isso para mim é uma das histórias que eu acho fascinante, para você ver o nível de profissionalismo. Eles fizeram um jogo de luz, como a gente tem aqui, mirando para debaixo da ponte, para que fizesse o reflexo, e vários baldes d'água grandes, com ventilador, para dar vamos dizer, a água trema, o rio, né? A ideia de movimento. A ideia de movimento. Isso. Então, se gravava em cima da ponte, e a ponte, quem via na televisão achava que realmente era um rio. Ou seja, a gente pode dizer que a inventividade, a criatividade fez parte mesmo disso, né? Agora, a gente desenvolveu uma linguagem de televisão brasileira, a gente pode dizer isso com alguma segurança? Sim. Há uma linguagem de TV no Brasil? Desenvolvemos uma linguagem brasileira de fazer televisão? Olha, uma das coisas que a nossa linguagem tem,
Primeiro, principalmente depois, na televisão em cores, mais ainda por conta da questão das cores em si, a cor que o Brasil tem, né? Isso também, mas o preto e branco também faziam isso. O Chacrinha dizia que antes mesmo a televisão em cores chegar, o programa dele era tão rico que era colorido. Ele dizia isso. Então, porque realmente era tanta diversidade, e diversidade no sentido assim de tudo e mais um pouco. Então, esse colorido, essa forma, os ângulos, a questão, por exemplo, do brasileiro, que o brasileiro é muito emotivo. Sim. Então, se eu chego aqui, foi uma das coisas mais difíceis que a gente teve no período da pandemia. Mas se eu chego aqui, a gente se cumprimenta e dá um abraço e beija. Isso é do brasileiro. E saber, por exemplo, dentro de uma linguagem, você pegar um ângulo de uma mão que a pessoa está nervosa e tal, isso, mas não existia lá fora, existia. Mas quem deu maior ênfase foi o brasileiro. De aproveitar qualquer brilho no olhar para, por exemplo, utilizar numa cena. Esse brilho que você enxerga, hoje em dia com alta definição também, mas já se fazia isso antes, hoje em dia mais ainda, a cena em si, vamos dizer, invertida. Poxa, que interessante. Então você está colocando que, mesmo do ponto de vista de uma linguagem, digamos, estética, né, enquadramentos... a alma do brasileiro. E zooms, enfim, aspectos do corpo, etc., sim, passa muito pela questão de um jeito de ser que acabou migrando para uma estética televisiva, para uma linguagem. Eu falei há pouco sobre o Durst, desculpe te interromper, mas o Durst passou por cinema. Estamos falando de Walter George Durst, né? Passou por cinema, passou por televisão, passou por rádio. Ele, inclusive, fazia programa radioteatros com o Otávio Gabus Mendes, assim como a Ivani Ribeiro, que eles dois, a Ivani e o Durst, fizeram com o pai do Cassiano. E depois ele passou a trabalhar com o Cassiano. E o Durst, o que ele falava? Que no início da televisão, eles fizeram uma coisa que acabou marcando também a nossa dramaturgia, o nosso jeito de fazer, principalmente dramaturgia e televisão. Isso que eu falei dos ângulos, dos closes, dos detalhes. O que acontece? Você tinha um televisor que era caríssimo, o preço de um carro nos anos 50, e aí você tinha muita gente assistindo. Então, o que eles faziam? Simplesmente faziam um close e aumentavam o volume nas grandes lojas. Lembra do MAP? Sim, claro. Ali na Praça Ramos. E aí, as pessoas assistiam. E essa coisa de fazer... Assistiam na frente da loja. Isso. Todo mundo amontoado. E essa questão do close aproximava a pessoa para que ficasse, vamos dizer, como se estivesse com você. Mesmo se estivesse à distância, o tamanho da sua cabeça com o tamanho da minha cabeça que está assistindo. Como se você aumentasse o grau de pessoalidade. Eu olho no olho. Tanto que quem faz televisão, trabalha com vídeo, streaming, internet, vídeo, de modo geral, sabe que uma das regras para que fique 100% é você fecha nos olhos e depois abre o zoom. Justamente para que você tenha esse ângulo da pessoalidade, né? Fazer uma coisa muito pessoal de eu estou olhando nos seus olhos. Interessante. Agora, essa linguagem também, ela está na dramaturgia, ela também está nos programas de auditório, ela também está nos musicais, nos programas de humor, enfim, isso tudo é muito presente. Eu queria que você falasse disso um pouquinho, quer dizer, do começo da história da TV, mesmo depois do momento já de amadurecimento da TV brasileira, a importância que o humor teve, a importância dos programas de auditório e a importância da teledramaturgia, tanto nos teleteatros, mas principalmente depois no grande produto de exportação que a gente tem, que são as telenovelas. Como é que foi isso? Os de auditório, o humor e a dramaturgia televisiva? O que a gente tem que lembrar nesse fato, a gente vai lá para a publicidade. Lembra do Toshires? Sim.
Como é que era o slogan? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Aconteceu um pouco disso, que foi o seguinte, não se sabe ao certo, porque não existe como fazer uma previsão disso, porque foi um fenômeno, né? Aconteceu junto. Se os programas populares aumentaram e se vendeu mais televisores, por isso o preço baixou, ou se o preço baixou, se venderam mais programas, mais televisores e aumentou o número de programas populares. Então, a gente vê isso nos anos 60. Que aconteceu também, foi a forma, principalmente depois que começou a ter o videotape, a dramaturgia foi para o videotape. E aí, precisava de algo que continuasse aquele calor humano. Não que a dramaturgia tenha perdido ele, mas essa proximidade, que era algo que no rádio era muito forte. Almirante, Cazé e muitos outros que estavam assim, fizeram grandes programas com muito auditório. E aí o que eles começaram a fazer? O humor também trabalhou no mesmo esquema. Começaram em estúdio, depois também Família Trapo. Um dos exemplos na TV Record. Com Golias, com Jô, Silvio Santos, também a gente vê nos anos 60 surgindo. Hebe Camargo. Então a gente tem que lembrar da Excelsior, da extinto Canal 9, né? Antes mesmo da Manchete, aqui em São Paulo. Lembrar, por exemplo, da TV Record também. O esporte, que é outra coisa que a gente não pode deixar de lado, que também trouxe essa emoção. Então, tudo isso junto. E foi um crescendo com o outro. E a gente vê o humor se transformou. Hoje em dia, o que era piada lá atrás, hoje em dia a gente tem que tomar um certo cuidado. E que cuidado, né? Por conta do politicamente correto. Né? Mas a gente chega lá, Elba, eu só queria voltar um pouquinho nessa questão de... foi uma televisão com uma presença muito grande de programas de humor, né? Uma presença muito grande do auditório, nessa junção, como você mesmo disse, dos musicais. Isso é importante, quer dizer, há quem diga, muitos pesquisadores dizem isso, que talvez a televisão brasileira tenha sido uma das mais musicais do mundo nos anos 60, porque todos os segmentos musicais que despontavam na sociedade brasileira estavam na televisão. Estavam representados nos programas de televisão. Jovem Guarda. E sabe de uma coisa que pouco se comenta? Hoje em dia, quando a gente ouve falar de pool, ou até ensina nas universidades, o que é o conceito de pool? O pool é uma televisão que transmite com outra, ou uma rádio que transmite com outra. Não, existe um pool que antes se fazia, que era rádio com televisão. Hoje em dia até se faz, de vez em quando, por exemplo, Globo CBN e Globo News. Mas muito também dos festivais passaram no rádio junto com a televisão. Então, por exemplo, Rádio Record, TV Record. Nós estamos falando dos festivais de música, isso, né? Da festivais de música. TV Excelsior, da TV Record, nos anos 60. O show do dia 7... ou 713, que quando eles fizeram com rede, porque era 7 da Record, 13 da TV Rio. Então eles fizeram o show 713. E outros programas que foram feitos. Então, essa musicalidade foi algo muito importante e aproximou. Vinha daquela tradição do rádio. E aí, com a possibilidade... Por que se apostou nos anos 60 nisso? Porque se consolidou a televisão dos 50 para 60. Então, você montar uma estrutura dessa nos anos 50 já era muito caro. Então, foram testando. E quando eles viram também que muita coisa acontecia na sociedade, a gente estava num período político muito complicado nos anos 60, e que a música estava servindo também como resposta, abriu-se espaço para a música também. Então, vamos dizer, foi um processo, né? E as telenovelas, né? A gente tem, quer dizer, uma marca da televisão brasileira, um dos grandes artigos de exportação, o maior artigo de exportação do Brasil, são as telenovelas. E a gente tem os dramaturgos, os atores, os estilos de interpretação, os enredos, essa coisa de olhar para o Brasil, né? Pantanal, Chica da Silva, Avenida Brasil, tantas coisas, né? Escravizauro. Ganhou um mundo, né? Aliás, todos esses que você citou, a maioria também ganhou um mundo.
Mas como é que é essa coisa da especificidade? E a gente teve experiências dramatúrgicas incríveis. O Rebu, por exemplo, é uma novela inteira que se passa no dia, né? Uma coisa realmente impressionante. A Rede Globo já criando a escala de horários, a novela das 6, a novela das 8, a novela das 10. Na verdade, essa escala foi criada até antes. Tupi, Excelsior e Globo. Mas quem bateu mesmo essa questão dos horários, aí foi a Globo. Foi a Rede Globo, né? De escalar temáticas diferentes para horários diferentes. Aí né? a Globo, ela... Porque tinha que entender quem é o público que estava em casa. Claro. E outra coisa também, a questão de um público que saía do rádio e que foi para a televisão. E aí eu não estou falando dos profissionais, estou falando do público mesmo. Porque é outra coisa que muita gente, até das radionovelas, se erra muito ao falar. Quando a televisão surgiu, acabou o rádio. Acabou, tudo que tinha no rádio foi para a televisão. Não. Radionovela foi algo que ainda, muitas décadas depois, ainda se tinha. Então, a gente observa essa, vamos dizer, essa mudança de local, né, do rádio para a televisão. O rádio vira mais informativo. É humor, é música, religião também, que a gente não pode esquecer, e esporte. Ficou mais prestação de serviço, né? Quando eu falo, no caso, por exemplo, de informação no rádio. Mas aí o auditório, as telenovelas que a gente estava falando, a dramaturgia, tudo isso vai mais para a televisão. Mas é interessante a gente observar que, foi para a televisão, mas vamos mostrar na televisão. Vamos fazer aquilo que o cinema também não pode, que é mostrar diariamente. Então, a dramaturgia teve esse papel e tem. Então, e muitas vezes gratuitamente, se for na TV aberta. Claro. Mas assim, a gente criou uma escola de atores. De atores, de autores. E de autores, isso que eu ia colocar também, de uma dramaturgia, uma teledramaturgia muito interessante, né? Grandes escritores de telenovela ou para telenovela surgem nesse momento, né? E muitos que faziam rádio, que eu sempre digo, quando você quer fazer alguma coisa, criar, por exemplo, um repertório, conheça todas as faces. Então, assim, você quer ser um bom novelista, quer ser um bom diretor, atue. Ouça ou assista. Você precisa estar do outro lado para entender. Mas eu quero ser um bom diretor de fotografia. Tá, conheça tudo. Assista, vai ser contra-regra, vai ser câmera, vai ajudar. Então, assim, entenda da luz, observe também sempre, que é algo que eu me bato muito nessa tecla. Até com alunos, quando eu falo, a faculdade, você pode aprender muito de teoria. Mas o que se treina, e na área você tem que treinar mais ainda, é a sensibilidade. Então é você olhar e falar assim, nossa, se essa luz que eu tô sentindo aqui na minha face, ela tem que ser uma luz de meio-dia, uma luz da tarde, ela vai ter que ser mais intensa, porque a luz do sol é diferente. Então, Elmo, você diz que conhecer todo esse repertório, então, é importante. Quer dizer, a questão, como você disse, em relação aos seus alunos, a teoria, mas a sensibilidade da prática e o conhecimento de todo esse repertório, né? Luz, som, intensidade de luz, contextos, do que você vai filmar, a reprodução desses contextos. Em tudo. Então, assim, você quer ser um bom roteirista, precisa assistir, precisa ler, precisa ter uma visão geral do mundo. Então, assim, eu conhecer a literatura brasileira, estrangeira. Quando você quer escrever, você precisa conhecer, por exemplo, um pouco da sociedade. Então, eu quero atuar, eu quero ser um diretor, né, de estúdio. Eu preciso ter pisado já lá no estúdio e sentido também, vamos dizer, como é que poderia ficar melhor essa expressão? Como é que a marcação, como é que ela vai ser feita? Então, ter a experiência ajuda muito. E muitas vezes, experiência não precisa você ter trabalhado numa emissora, numa produtora, não. Você pode fazer em casa hoje em dia. Então, fazer um canal de YouTube, pode, por exemplo, ingressar num grupo de teatro,
E por aí vai. É arregaçar as mangas. É o que eu falo. Você quer chegar em algum lugar, você precisa correr atrás. Porque também não vai vir até você. Então, conheça bem o seu entorno, conheça bem vamos dizer, onde você quer chegar, o que você quer atuar, o que você quer dirigir, o que você quer ver. Então, tudo isso você precisa ter essa base. Agora, é interessante, né? Porque é uma história muito rica. A televisão no Brasil é uma coisa que deu muito certo, né? E ela é interessante porque, assim, há uma certa rapidez de julgamento. A televisão é baixo nível, ela é responsável pelo baixo nível da sociedade brasileira. A gente escuta muito essas coisas num certo senso comum, e isso são inverdades atrás de inverdades. A televisão brasileira ela é riquíssima. Com conteúdos riquíssimos, com uma história riquíssima e com coisas incríveis que ela foi capaz de produzir ao longo do tempo. Com certeza. E essa riqueza a gente precisa conhecer totalmente. Então, eu vou apenas me basear em um programa, numa estação. Claro. Não é só isso. Claro. Você precisa conhecer o todo. Claro. E a quantidade, como você disse logo no começo, só a gente isolar um elemento, a quantidade de obras literárias da literatura brasileira e estrangeira que foram adaptadas para minisséries, seriados, telenovelas, é um programa à parte para a gente fazer. E entender seu público. Nós temos 2 bons exemplos atualmente, que é o seguinte, o exemplo do SBT e da Record. O SBT achou um nicho infantil para sua teledramaturgia, assim como a Record, um nicho religioso. De uma religiosidade específica, né? Os evangélicos. Sim, mas eles abordam o todo. Então, por exemplo, vamos falar sobre o Velho Testamento. Então, seja evangélico ou não, Jesus. Também é o mesmo esquema, eles fizeram novela Jesus. E eles abordam o todo. Então, mas tem um tema ou outro que não se fala, mas é interessante o seguinte, qual é a fórmula disso? Se a gente olhar, por exemplo, os textos bíblicos, são textos riquíssimos. Sem dúvida. Então você tem histórias, tem plot twist, né, que é o ponto de virada, tem tudo isso. E eram coisas que foram feitas, por exemplo, os 10 Mandamentos foram feitos lá nos anos 50. A primeira adaptação. A primeira adaptação. Claro. Poliana, que também foi um sucesso no SBT, e depois Poliana Moça, também foi feito nos anos 50. Então, e é um livro. Da mesma forma, com as histórias bíblicas também. A Bíblia é um livro, né? É uma coisa. Claro, ali são vários livros. São vários livros. Reunidos num único livro. Como a gente não pode esquecer de outros formatos. Minisséries, séries, seriados. Sim. O Tempo e o Vento, que é uma obra tão linda como essa, que para, por exemplo, lembrar que já foi feito minissérie, filme, e, nossa, quantas adaptações. Certo Capitão Rodrigo é uma delas, né? Exatamente. Quem não lembra do Tarcísio Meira com o Capitão Rodrigo? Fazendo o Capitão Rodrigo. Então, e a Na Terra era Glória Pires. Exatamente. Quer dizer, é uma história muito rica, né? É um repertório que a gente precisa conhecer. E, de outro lado, uma coisa que deu certo. O Brasil faz direito televisão. E uma outra coisa a gente exporta isso, né? Para o mundo todo. É uma pergunta que eu queria te fazer, e a gente conversou isso um pouco aqui fora do ar, quer dizer, um dos primeiros países do mundo a ter televisão foi o Brasil em 1950, uma epopeia do Assis Chateaubriand, porque é uma sociedade ainda rural. Predominantemente rural. O Brasil, em 1950, é uma sociedade rural. E tem uma coisa interessante aí, que é o que, por exemplo, a gente está vivendo hoje. Nós saímos, claro, não é mais a pandemia, já mudou-se a denominação, felizmente, né? Mas a gente está vendo muito as empresas, a sociedade mudando com aquela vontade de, já que a gente estava em isolamento, agora vamos sair. Vamos transformar. Isso aconteceu nos anos 50. Por quê? Porque é a sociedade que veio do final da guerra. Sim. Então foi um momento também de muita industrialização. Em São Paulo, principalmente, e Rio, que era a capital, ambos tiveram uma força muito grande nesse processo.
Então, foi um momento de impulsionar a sociedade como um todo aqui no Brasil, e isso aconteceu no mundo todo. Então, essas pessoas que vinham lá, e é interessante, a gente tem casos, por exemplo, o ator Elísio Albuquerque. O Elísio, ele fez o Dom Rafael na primeira versão do Gente Nascer na TV, né? Ele foi um dos pracinhas. Então imagina que essas pessoas que saíram da guerra, que também foram fazer televisão, aqueles jovens, que vamos dizer, se eu tinha 20 e 45, eu tinha 25 e 50. Então ainda era jovem. E isso aconteceu muito. Muita gente que fazia rádio foi para a guerra, voltou, que fazia cinema também. É só a gente lembrar. O Elvis Presley esteve na guerra. Claro. Então, é imaginar que assim foi um processo. E é um processo que eu sinto que a gente está passando também. Entendendo, por exemplo, agora no momento atual, o papel da internet dentro desse momento que a televisão vive, o streaming vive, as tecnologias vivem. Então, Elma, para baixar nossos trens de pouso aqui, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Quer dizer, as audiências brutas de TV aberta, elas de fato baixaram. Você tem hoje outras possibilidades para quem tem algum poder aquisitivo maior, as TVs a cabo, sistemas por assinatura, streaming. Quer dizer, como é que você vê, digamos assim, o futuro das TVs abertas e essas novas configurações, streaming, internet, YouTube? Como é que isso significa a negação de um outro sistema ou ao contrário, eles vão conviver em algum momento? Você como especialista, um professor universitário, um pesquisador, você enxerga tudo isso? Meu sonho é escrever um outro livro, continuação desse. Vou explicar por quê. Porque o que acontece é que a gente está num momento, assim como teve nos anos 90 a TV paga, que muita gente apostou e no final ela não deu o resultado esperado, que era transformar, assim como nos Estados Unidos, a televisão aberta para paga, por conta das questões econômicas do brasileiro. A gente está num momento também de grandes mudanças. Por quê? Porque está vindo... nossa, daqui a pouco como é que chama essa entrevista? Vai ser história que vai falar, já veio. A TV 3.0. O que acontece? Nós temos o streaming. A gente vai lembrar em Globoplay, tem, por exemplo, Star Plus, Netflix, Cultura Play, que é gratuita, que é da cultura, Amazon Prime. Nem todo mundo consegue bancar, assim como não consegue a TV paga. Então, você quer vamos dizer, uma cartela de streaming, juntos, dá mais do que uma TV paga. E a TV paga está sofrendo com o streaming também. O que acontece com a TV 3.0, a interatividade, as funcionalidades praticamente faz com que cada emissora de televisão crie um streaming gratuito. Então, com essas funcionalidades, claro, é uma questão que a gente vai observar com o tempo, se vai funcionar ou não. Como é que a aceitação, tudo que se fala agora ainda é previsão. Porque é aquele negócio, tem que colocar na praça para ver se o produto funciona, né? Precisa botar o carro na rua para ver se ele anda. Literalmente, mesmo que você tenha feito todos os testes, vai ter uma hora, você vai ver que ele precisa desse tempo, né? Isso é um momento que a gente está vivendo. Então, a gente está saindo daquela primeira TV, uma TV agora que está numa interatividade, vamos dizer, provisória, intermediária seria a melhor forma de se falar. E a gente vai caminhar para essa TV 3.0 com melhor som, melhor recepção. E isso pode ser um grande momento também para a TV aberta. Só que o que acontece? As emissoras têm que saber também se comportar com esse novo momento. Ou elas também aprendem a lidar com ele e conseguem transformar suas realidades, ou senão elas também podem ficar pelo caminho. Então, a gente tem que sentir nesse caminho, nesse percurso que a gente está vivendo hoje, como é que essa nova televisão vai atrair outra coisa. A televisão que não é mais a televisão do televisor.
É a televisão que está no celular, está no computador, está no televisor. E que com a TV 3.0, você vai, por exemplo, eu assistir a mesma televisão que você, mas por meio de dados, eu tenho uma experiência, você vai ter outra, com a possibilidade até de intervalos e programas diferentes. Então, além do on demand. Então, é muitas coisas que estão nesse processo que a gente vive hoje. Novas realidades, novas questões. E a televisão não vai morrer. Eu acredito muito nisso. Assim como o rádio, ela vai achar um outro caminho. Pode ser que esse caminho seja o primeiro, vamos dizer, em termos de preferência, como possa só ser o segundo ou o terceiro. Assim como o rádio. O rádio, hoje em dia, tem crescido muito em lugares, e é interessante porque hoje em dia se fala muito podcast, né? A gente está vendo a redescoberta do rádio. Muita gente que não ouvia rádio tem ouvido podcast, tem entendido a semelhança de um com o outro e tem ido para o rádio. Ou seja, ter redescoberto o rádio por conta do podcast. Agora é o momento, se Deus quiser, da redescoberta da televisão. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, pela aula, pelas explicações, um prazer recebê-lo. Prazer o meu. Muito obrigado. Obrigado.